Queridos irmãos, queridas irmãs, que as rosas floresçam em vossa cruz. Que bonito esse nome, Eunice, né? Eu, bom, e Nice, belo, né? Leonino, né? Deve ter algo em leão essa garota, não? Eu sei que ela tem o sol em escorpião e o touro, é isso mesmo? Eu? Não, Marte em touro. Marte em touro, Sol em peixe. Ah, ascendente escorpião. Ascendente escorpião. Em leão? Leão, Plutão, leão. Ó, que maravilha, que profundidade, né? Que beleza, né? Bom, hoje esse encontro é um encontro um pouco mais denso, porque chegamos num ponto em que, para falar de astrodiagnose, a gente precisa de alguma forma começar a se apropriar dos recursos pessoais para que qualquer cura se faça possível, especialmente aquelas curas em que nós deixamos de depender de terceiros para que elas aconteçam. E a cura de fato, ela só se faz possível se em algum grau, o máximo desejável, a alma esteja saudável. Curar a alma é imprescindível para que qualquer operação que não seja desse plano possa acontecer. Eu repito, não é possível nenhuma cura de outra natureza sem que a nossa alma esteja minimamente saudável. A alma saudável é o princípio da possibilidade do milagre. É o princípio da possibilidade da emancipação por um processo pessoal de entrar em relação direta com. E nesse momento em que a gente entra no signo de Leão, e que é um signo regido pelo Sol, é imprescindível que a gente fale sobre isso. Porque de algum modo nós estamos num ponto de máxima luminosidade, na medida em que o Sol está em casa. E todo mundo sabe como é sentir-se em casa. Vocês se sentem à vontade em casa? Ou vocês se sentem deslocados? Sim. Sim. Sinto o quê? Muito. À vontade ou deslocado? À vontade. Ótimo, é isso mesmo. O Sol também. Você fala isso porque você não tem marido. Isso. Graças a Deus. Então a gente vai fazer um caminho pedregoso, e na medida em que ele se tornar de difícil compreensão, por gentileza, me interrompam. Então esse é o nosso grande aliado, essa historiografia cósmica, esse tabuleiro a partir de onde é possível nós compreendermos a nossa atual presença no estado que nos encontramos. E quando a gente olha para o zodíaco nesse momento, a gente localiza a casa natural de Leão, que é onde o Sol se encontra hoje, aqui na casa 5. E no mês passado a gente estava exatamente na casa 4, no ponto mais profundo do zodíaco. O processo da cura da alma tem uma relação íntima com essa passagem da casa 4 para a casa 5. Olha só que passagem suave, né? É uma ascensão. É um subir de nível. É um sair da casa de Câncer e ir em direção à casa de Leão. Então, no processo descensional, onde eu estava buscando o encontro com a matéria, eu passei por Gêmeos, onde eu demonstrei ser afim de algo. Passei por Câncer, onde eu quero bem ser esse algo. E eu chego em Leão, onde o convite é ser afim, quero bem, ser Salim. Quem é Salim? É o dono da Salim é o dono da...
Depende, mas se for para receber ou se for para cobrar. Salim saiu. Salim saiu. Então, olha só, a instância que nos impede de alcançar a compreensão de Salim. Quanto mais de Salém, quanto mais de Shalom, quanto mais de Salam, quanto mais de Jerusalém. Porque toda essa forma como a gente se relaciona com Salim é dentro de uma perspectiva comercial, ou, portanto, parcial. Salim, olha quanta gente associou a mesma coisa. Interessante, né? Mas Salim significa, vocês que são estudiosos, eu sei que vocês estudam o árabe e o hebraico, porque para estudar o ocultismo é fundamental as línguas mais antigas, para que a gente incorpore um saber vivo, né? Fala, Oswaldo, você lembra, né? Quando a gente estava nas aulas de árabe... A gente estava fazendo outra coisa. Salim é o íntegro. Então, o caminho de Câncer a Leão, de forma a gente conseguir sair de uma dimensão lunar a uma dimensão solar, pede de nós integridade. Integridade é o que fundamenta uma palavra que a gente fala e compreende de forma equivocada, que é a palavra paz. O comum das pessoas, claro que ninguém aqui entre nós, entende paz como ausência de guerra. Veja só que coisa medíocre para compreender, Oswaldo. Tem gente que acha que paz é ausência de guerra. Primitivo, né? Na verdade, paz não é propriamente, na etimologia das tradições mais antigas, simplesmente ausência de guerra, senão a possibilidade da integridade. Algo que está inteiro, não dividido, sem polaridade, está em paz. Observe bem a natureza lunar e como ela se comporta nos céus, mesmo quando ela está plenamente cheia de luz. Observem bem a natureza solar, quando ele está no meio do céu ou no fundo do céu. Vocês percebem a diferença em termos de luminosidade de um e de outro? O Sol tem um ponto de escuridão? A Lua tem? A Lua é naturalmente polarizada, mesmo quando ela está cheia de luz. E não bastasse isso, ela tem esse lado escuro que nunca se mostra à luz. Então a Lua é um princípio de divisão, é um princípio de reflexão, reflete, e é o mecanismo efetor da base passiva da alma, que é Câncer, mas ela é uma estrutura bipolar, bipolarizada. Ela não está íntegra. E existe uma impossibilidade dessa integridade, porque é a partir dessa separatividade que é possível se compreender coisas, pelo menos no estado que a nossa mente atual se encontra. A nossa mente, ela funciona dentro da perspectiva de dois planetas, basicamente. A Lua e Mercúrio. Quem sabe mais para frente também Urano, que é a mente transcendente. Mas observem que a forma como a gente pensa é muito por comparação. E, portanto, a nossa forma de pensar é muito analítica, divisória. A mente é um dos referenciais. A Lua é o referencial para olhar para a mente do ponto de vista mais baixo. Quando saímos de Câncer em direção a Leão, nós temos esse desafio de elevar algo em nós que é bipolar, dividido, parcial, a algo plenamente íntegro. Nós somos convidados não mais a entender a partir de contrastes, mas por inteiro, ver por inteiro, como que por face a face. Porque assim como a Lua simboliza a alma, o Sol tem uma relação direta com o simbolismo do espírito. E a partir da Lua nós vemos por reflexo, não como as coisas são, mas como as coisas são refletidas, né? Então o caminho de salvar
ou de curar a alma, diz respeito a entrar em relação com instâncias que nos permitam ver de forma não dividida, inteiras. E esse caminho é um aspecto que é chamado de semicestil. Ele é a promessa de um sextil. Ele tem 30 graus de distância. Mas não é só a Lua que me dá esse contraste que faz com que as coisas criem uma tensão entre si, essa coisa bipolar. As duas instâncias mais bipolares no nosso interior são a Lua, que é o princípio da nossa estrutura de compreensão, a mente no seu estado mais primário, mas tem uma outra estrutura que nos faz entrar em relação de atrito para que a possibilidade de aprender aconteça. Como a gente se aproxima das experiências e qual a qualidade daquilo que a gente imprime enquanto força para buscar algo. Que qualidade é essa? Próximo. É a qualidade da expressão do nosso ascendente, que na mandala astrológica arquetípica é representada por Áries. E a relação entre Áries e Leão nos mostra que, assim como a Lua precisa se elevar para alcançar uma integridade, o nosso ego, ou o nosso princípio marciano, precisa abaixar e reverenciar o princípio solar para que algo possa ser compreendido. Porque aparentemente o conhecimento não pode ser tomado à força. Um conhecimento que seja de fato consistente, para que ele aconteça, precisa ser um conhecimento onde nós concordamos em entrar em comunhão e não convencer alguém. E quando a gente quer convencer, ou quando a gente é muito argumentativo, o princípio ariano ou marciano, ele fala muito mais alto do que o princípio solar. O princípio solar, ele é todo inclusivo. O princípio marciano também é parcial. E na filosofia, Rosa Cruz, é curiosa a associação tanto da Lua com uma categoria dos anjos, que são os anjos geovísticos, e Marte com outra categoria angelical, que são os anjos lucíferos. Dois seres da mesma hierarquia que eventualmente passou por uma cisão, mas que a partir dessa cisão participam do processo da possibilidade da gente reencontrar um estado de integridade, um estado de alma curada, para que por nós mesmos possamos entrar em relação com instâncias superiores do ser. Tanto um, que nesse trígono deve reverenciar, quanto o outro, que deve sair do seu espaço e se elevar, fazem parte desse processo. Então, se num momento essa reverência aconteceu, num outro momento o que acontece? O meu princípio solar passa a ser testado. No exercício da minha vida, tudo isso que eu sou convidado a integrar vai ser testado, vai ser colocado à prova. E vai mediar essas duas grandes forças, Câncer e Escorpião, que a partir do nosso coração e da nossa forma íntegra de ser, se for devidamente equilibrado, vai gerar o seguinte encontro: uma relação de conversa entre Lua e Marte. Essas hierarquias conversam dentro de mim a partir do coração. E aquilo que naturalmente no nosso processo de manifestação é uma quadratura, um desacordo entre Marte e Lua, se torna em um acordo a partir de mim. Curar a alma não é um processo simplesmente pessoal, senão uma forma de estar na vida e relacionar forças que entram em relação conosco a todos os momentos. Forças de atrito, forças de separatividade, forças lunares, forças marcianas. São forças separativas.
é importante lembrar que a maioria de nós, muitas vezes no seu tema natal, só vive de fato esses dois planetas. Ou é carente, quer tudo na boquinha, ou é egoísta, não está nem aí para ninguém, quer atropelar todo mundo. Se é carente, está lunarizado. Se atropela todo mundo e não percebe o espaço do outro, nem o tempo do outro, está marcianizado. Enquanto o casamento entre as forças lunares e marcianas não se realizarem em nosso interior, enquanto esse processo de dissolução, num estado muito anterior ao nosso ser, não for integrado e compreendido, é muito difícil que a nossa alma esteja suficientemente amadurecida para qualquer processo de outra natureza operar em nosso ser. Você acha que é possível operar esse processo de integração sem o conhecimento da astrologia? Algumas coisas são dadas enquanto um piloto automático. E a gente sabe que a atitude devocional, ela naturalmente tem algumas prerrogativas onde a pessoa está de alguma forma envolto num manto de proteção. Mas dentro do princípio evolutivo em que cada ser deve se emancipar, talvez atuar apenas devocionalmente, andando com o rebanho, em algum momento seja uma possibilidade que venha a se esgotar. No meu entendimento, se é importante andar com o rebanho, é fundamental que a gente desenvolva ao máximo aquela habilidade que só eu tenho, para que dentro desse rebanho, em algum momento do caminho, ela seja ativada. Se eu não disponibilizar, se eu não dispuser dessa habilidade, vai ser muito difícil conseguir a salvação e a consciência anímica. Então, sem a astrologia, que hoje se mostra como uma linguagem possível da gente equacionar poderes que não estão visíveis aos olhos e aos demais sentidos, sem uma linguagem que organize um princípio cósmico de manifestação, é praticamente impossível, a menos que algum ser de natureza superior venha e te dê isso enquanto graça, para prosseguir num processo evolutivo. Então é muito importante a gente desenvolver alguma afinidade com essa linguagem, da mesma forma que a gente desenvolveu um saber gramatical que permite a gente se compreender a partir das palavras, como nós vimos falando hoje. Então a astrologia, no estado atual das coisas, é algo bastante imprescindível. Mas a Deus nada é impossível. Nós temos que fazer minimamente a nossa parte. Existem conhecimentos que podem ser falados e elaborados, como eu estou tentando conduzir vocês a essa compreensão e talvez a essa indução. Mas existem saberes que não são faláveis, mas são incorporáveis a partir de outras relações. Essa forma geométrica tem um saber sintético. E o mapa onde ela está presente traz essa compreensão da qual estamos falando aqui. Essa forma geométrica é um campo de aspecto entre os planetas. Mas a presença dessa forma geométrica em um tema natal mostra que a pessoa que a possui de algum modo já porta, elaborou, equilibrou, trabalhou esses aspectos que a gente acabou de discutir aqui brevemente. Isso já vem pronto. Essa consciência já está incorporada. E essa geometria, de alguma forma, sugere isso. E quando esse saber for necessário, ele vai estar presente. A pessoa pode nem saber como nem por que fez alguma coisa, mas ela vai saber fazer no momento adequado. São marcas. Você vai falar? Ela falou. É importante perceber que o ponto
de cruzamento entre esses dois aspectos cai exatamente no meio da casa 4. O meio de toda a casa é profundamente venusiano, porque o 15º grau de todos os signos tem a marca de Libra, porque ele é o meio do signo, assim como o meio do zodíaco está Libra, no meio de cada signo está Vênus. E conseguir essa integração, de alguma forma, ativa os poderes venusianos, a partir dos quais nós podemos ser e atuar a partir de um princípio criador, de manifestação, assim como Vênus faz quando em Touro, assim como Vênus proporciona enquanto possibilidade de comunhão, quando em Libra. São prerrogativas que a geometria nos permite, enquanto um caráter aparentemente especulativo, mas são campos de informação que a gente pode andar em cima, são linhas, são raias. Curar a alma. Trabalhar Câncer ao ponto de levar a excelência de Leão. Curar a alma diz respeito, então, a trabalhar um estado de inconformidade e que, portanto, não está com a forma perfeita, e elevá-lo a um estado de conformidade ou de perfeição. Que planeta é esse? Ótimo. Mas eu não sabia. Eu pensei que fosse uma Vênus agora. É preciso tomar cuidado com a prostituição dos símbolos. Prostituição dos símbolos significa, você pega um símbolo e o deforma. De algum modo, isso temporalmente pode deformar a própria compreensão das pessoas. Aqui é Marte porque a cruz da matéria se coloca sobre o círculo do espírito. Vênus é quando o círculo do espírito se coloca sobre a cruz da matéria. São complementares por isso. É o mesmo símbolo, em posições diametralmente opostas. Lua e Saturno. São estruturas de inconformidade e vão gerar atrito e dificuldade onde estiverem. Para quê? Para que a gente aprenda a fazer o trabalho da integração, a fazer com que eles conversem entre si, para que a gente possa usar o que eles têm de melhor. Então, se a Lua é um princípio geovístico e que nos castra e que nos coloca leis, é preciso que as leis sejam trabalhadas à excelência, como fazem esses advogados de primeira linha, para que a gente possa fazer o quê? Quando nós sabemos a lei na excelência, conhecemos profundamente a estrutura legal, podemos... Quando ela é ligada na ética, né? Sim, mas quando alguém conhece muito a lei, podemos inclusive transcendê-la quando estamos em uma direção de solarização. Mas podemos ter a tentação de burlá-la. Porque quanto mais a gente sabe como funciona algo, mais fácil também é utilizar aquele algo em função de uma percepção pessoal e da deficiência visual que os outros têm dessa mesma percepção. Por isso, a pessoa que conhece a lei é um ser que precisa ser vivenciado com muita atenção. Jesus Cristo chamava esses seres de raça de víboras. Raça de víboras. Serpente. Porque eles conheciam a lei à excelência, ao ponto de, na busca do mestre, colocá-lo em situação de absoluto beco sem saída. Mestre, devemos pagar o imposto a César? Situações que não têm resposta e que só um ser que está plenamente solarizado consegue sair e integrar o paradoxo e situações paradoxais. Mestre, devemos apedrejar a prostituta? Situações irrespondíveis pelo fariseu, porque o fariseu, o doutor da lei e quem conhece profundamente qualquer tipo de lei, é um ser
que precisa ser vivenciado com muita atenção. Porque esse ser é capaz de qualquer coisa, principalmente se ele não passou por algum princípio que o oriente numa direção de um saber espiritual. Porque a tentação do exercício de poder é muito irresistível. Por isso o leão faz quadratura com o escorpião. Por isso essa tentação tão difícil de ser transcendida. E se eu não vencer essa quadratura, eu não integro Marte com a Lua. Se eu não integro Marte com a Lua, a minha alma não está limpa. Se a minha alma não está limpa, eu não consigo sozinho. Conhecer a lei é o princípio do caminho. E Jesus é bem claro, enquanto Cristo, representante de uma natureza solar, que ele não vem para negar a lei. Então é importante que a gente saiba a lei, mas não nos fiemos exclusivamente nela, senão em leis de natureza superior. E a fé, nesse sentido, é imprescindível. Senão você vai ser convencido que as leis devem ser sempre obedecidas. As leis do mundo físico. Tem uma frase fenomenal da tradição. Ai daquele que tomar a Torá pelas vestes da Torá. Quando você se apega à literalidade da palavra e da lei, você cristaliza. E se você cristaliza, você vai para a Lua, que é o princípio cristalizante do mapa. Mas se eu coloco a Lua a serviço do Sol, ela ganha a possibilidade de uma descristalização. E na medida em que essa descristalização ocorre, isso se manifesta numa forma de poder de atuar nesse plano. Como eu posso atuar, como eu posso transformar, como eu posso colocar em movimento forças a partir do exercício da minha própria Lua nesse plano. Então eu começo a entender por que algo que eu desejo profundo e ardentemente, rapidamente se realiza. Então aos poucos eu começo a perceber que eu devo desejar cada vez menos, porque tudo aquilo que eu desejo de fato acontece. Então quando eu me dou conta disso, eu opero dentro de uma outra perspectiva. Eu não mais opero, senão eu coopero. Porque eu percebo que a minha intenção tem um efeito profundo sobre o mundo que me envolve, inclusive sobre as pessoas. Então eu compreendo que todos os reveses que eventualmente ocorrem ao meu redor, talvez decorram da forma como eu olhei para aqueles que estavam ao meu redor. Todo aquele que eu não me alegrei na alegria, e todo aquele que eu me achei mais em algum momento em que ele devia ter sido visto como mais ou oferecendo uma oportunidade. Porque da mesma forma que eu tomo banho, o exercício de encontrar com o outro a todo momento é um exercício de higiene pessoal. E uma das filhas do Deus da medicina chamava Higeia. Portanto, a higiene é fundamental para a saúde. A higiene da alma é imprescindível, porque as forças vitalizantes precisam atravessar essa esfera cristalizante, que às vezes está tão arraigada no nosso ser, que a gente se recusa a permitir. Solarizar a alma é fundamental para que eu possa ter alguma chance. Não é garantia de nada, mas é exercício e lição de casa, Oswaldo. Não tem garantia. Ninguém aqui está garantindo. Não. Ninguém aqui está garantindo nada. Isso é um convite a uma reflexão. Cada um tem que experimentar por si só. Transformar aquilo que é inconforme em algo que seja conforme. Vamos lá. Curar a alma, então, é solarizar a lua. Fazer com que a lua não tenha mais um lado escuro. A lua nova já é uma pequena possibilidade disso.
Se vocês perceberem bem, como vocês conhecem bem a anatomia celeste, que se chama astronomia, vocês vão lembrar que toda lua nova é um momento em que o Sol ilumina a face oculta da Lua. Portanto, naquele lugar que é mais escuro da Lua, está sendo semeado um princípio solar. De algum modo, essa Lua nasce iluminada e, portanto, carente ou menos carente de ser polarizada. Mas ainda polarizada. Por quê? Por nossa responsabilidade. Porque se a Terra já tivesse luz, minimamente, nós daríamos a luz a outra parte da Lua que está voltada para a Terra. Como a Terra não tem luz, na Lua nova a gente não vê nada. Assim que a Terra desenvolver a sua luz, talvez fique mais claro esse aspecto da Lua que a gente não enxerga, de alguma forma. Solarizar a Lua, lição de casa para curar a alma. Martirizar a Lua. Martirizar a Lua não é... É criar uma relação de compreensão entre Lua e Marte, ao ponto de nascer com um tema natal, onde a Lua faça o trígono com Marte. Onde o processo de martirização esteja plenamente realizado. Criar uma relação entre as minhas carências e os meus desejos, de forma que eu não seja refém dos mesmos, senão maestro dos mesmos. Eu direciono, eu não sou direcionado. Onde a minha vontade, que tem uma vinculação grande com o princípio solar, opere sobre o sistema de relação Lua e Marte. Onde a vontade seja soberana, mas onde Marte e Lua tenham essa conversa de dupla via. Onde Jeová e Lúcifer possam, de algum modo, trocar aquilo que não tenha sido possível quando eles eram companheiros, de alguma forma. Como a gente vem depois, de algum modo, nós estamos marcados por essa historiografia, que parece mito sim, mas que nos faz vítimas sem sentidos para perceber o que significa essa discordância entre esses dois planetas. E que na medida em que a gente ignora, porque é ignorante disso, a gente se torna refém desses dois planetas. E quanto pior esses dois planetas estiverem no meu tema natal, mais refém eu sou. E mais eu vou adoecer. João, nós poderíamos afirmar ousadamente que as guerras que acontecem no céu também acontecem no self, e as guerras que acontecem no self se projetam para os céus? É isso que eu estou falando. É exatamente isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o céu não é história de carochinha. Ele é um campo informacional que mostra o estado da nossa compreensão a respeito dessas relações ou dificuldades entre esses diferentes seres no seu desenvolvimento. Na medida em que a minha compreensão é falha, só o adoecimento para tornar consciente. Na medida em que eu me interesso ativamente por compreendê-los, as situações de vida que são conflituosas não serão tão necessárias de serem vividas a partir de experiências tão difíceis. A morte também finaliza. A morte voluntária? Não o suicídio, mas a morte voluntária, o morrer para o dia anterior e o acordar no outro dia. A morte voluntária, na minha compreensão, é o exercício de viver o presente. Essa é a morte que de fato vale a pena. A morte real é perceber que tudo é agora. Essa é a maior morte. É a presença, né? Até que você descubra que a morte seja essa presença, e que o lugar onde você está é o lugar mais fundamental, a morte física
persistirá enquanto necessidade, independente do desenvolvimento da medicina anti-aging. Independente da genética conseguir clonar a nossa inteligência, nossa história. Enquanto eu não perceber que a única coisa que há e é eterno é esse presente, eu sou vulnerável à morte e ao morrer. Perceba que a relação entre o ascendente e a casa 8, que é a casa da morte, é uma relação de quincúncio. Por isso que você vai para o quincúncio dos infernos. Exatamente, Oswaldo, é isso que eu ia chegar. Se você voluntariamente não alcançar essa transcendência, é lá que você vai parar, no quincúncio dos infernos. A sabedoria popular, ela está plenamente desenvolvida no tabuleiro astrológico. Solarizar e martirizar a Lua. Estabelecer essa relação no tema natal é imprescindível para a vida saudável. E para, num outro momento, poder ser ferramenta de cura. Ao ponto de costas, alguém passar e tocar as nossas vestes para que algo possa acontecer. Por quê? Porque eu não sou luz só pela frente. Eu sou inteiro luz. Então aquilo que me toca, minhas próprias vestes, tem a habilidade e a qualidade de transmitir luz. Então, eu não preciso mais falar. Eu só preciso estar. Porque onde eu estou, eu irradio luz. Eu permaneço na luz. Se eu permaneço na luz, e se eu ando na luz, eu estou em comunhão. Se eu estou em comunhão, aquilo que é meu está à disposição. Eu opero dentro de uma perspectiva solar. O Sol não está escolhendo em quem ele vai brilhar ou não. O próximo. Martirizar a Lua é criar o trígono entre Câncer e Escorpião. Criar esse diálogo entre essas duas hierarquias que querem nos lançar nas profundezas mais profundas da Terra. Seja a profundeza dos infernos, em Escorpião, seja a profundeza da própria Terra, quando nós nascemos e temos que encarnar, em Câncer. Conforme nosso encontro passado, a ideia é sair do parto, Câncer, e buscar a partida voluntária. Transformar-se voluntariamente. Morrer voluntariamente. Ou seja, viver o presente. Não há nada antes, não há nada depois. Está tudo aqui. Essa leveza é imprescindível para que alguma vida na alma possa acontecer de maneira consciente. A relação com o presente. Pode haver paz sem essa relação? Não é possível haver paz sem essa relação, porque é essa vivência presente que te coloca em comunhão com o princípio solar. Que é o princípio de integridade, que é o princípio de paz em si, de não separatividade. Então quem acredita em passado e futuro não tem paz. Quem acredita em passado e em futuro não está em paz. Porque possuir a paz é algo assim, próximo ao inimaginável, né? A gente pode estar. Esse possuir te torna possuído. É complexo possuir sem ser possuído. Então esse estado de ter paz talvez seja melhor lido por nós, no seu modo mais excelente, da questão de permanecer nesse estado, estar nesse estado, habitar esse estado. Como quando se diz, quem permanece no amor, permanece em Deus. Se eu tenho amor, eu peguei um pedaço, eu sou parcial. Eu não quero dizer que isso seja bom ou ruim. Mas quanto menos a gente puder ter, e quanto mais a gente puder ser, as garantias da nossa continuidade, elas são favorecidas.
não é garantia nenhuma. É só um favorecimento. Porque o que sustenta o mundo no momento presente é a graça. E quando eu digo graça, eu não quero dizer que seja engraçado, pelo amor de Deus. Antídotos para a inconformidade. Não adianta, eu sou inconformado com a vida. Por que eu? Por que ele? Puxa, ele consegue, eu não consigo. Puxa vida. Resignação. Gratidão. O exercício da gratidão naturalmente desenvolve em nós a musculatura da apreciação ao outro, da comunhão, da alegria do outro realizar-se. E aos poucos, a realização do outro se torna a minha realização. Ao ponto de alcançar esse grau, de se realizar na conquista do outro. A inveja é a direção oposta. Você sofre com a alegria do outro. A inveja é um princípio separativo. A inveja tem uma vinculação íntima com o princípio lunar e marciano. Quanto mais aflita uma lua e um Marte, mais essa pessoa pode ser refém da impossibilidade de não sentir inveja. Só uma coisa, eu sou aluno, tá? Eu não sou professor, eu estou aqui aprendendo também. Só uma coisinha rápida, o senhor falou de inveja, uma vez eu li não sei aonde, eu gostei muito, a inveja é o mau hálito da alma, estamos falando de alma. Isso. E haja mau hálito. É quase mata esse hálito. Sim, você vê que a lua rege o estômago. Então observem se o que ele falou possa ser mais verdade do que ele mesmo percebeu que tenha falado. Percebam se as pessoas de mau hálito, de alguma forma, têm a sua fala de algum modo apodrecida, descuidada. Porque tudo isso é um campo simbólico que, na medida em que a gente não se dá conta na alma, é fundamental que para a consciência aflorar, a gente somatize. Então muitas das somatizações são possibilidades do ensinamento que o próprio corpo físico nos dá, porque a alma não teve força suficiente para aprender. E o nosso corpo mais antigo e mais inteligente é o corpo físico. Os nossos corpos sutis, eles estão em processo de desenvolvimento, mas em estado muito mais precário do que o corpo físico. O corpo físico é o topo daquilo que a gente conseguiu fazer. Então, se o meu corpo físico tiver ou não estiver muito bom, é importante refletir nos porquês e no como eu estou lidando com ele. Não dá nem para pensar em alma, né? Vamos lá. Então, restabelecer a integridade, a unidade do que estava separado, é trazer a paz. E o representante Cristo, ele nos dá a paz. Porque é um ser solar. Ele está vinculado a essa natureza da paz. Shalom, SLM. Salam, SLM. Jerusalém, a cidade da paz. Salim, o íntegro, ou aquele que está em paz. Paz não é ausência de guerra, paz é um estado de integridade, de não parcialidade. Se você é parcial, se você julga, e se o seu julgamento é destemperado de misericórdia, a sua vida nunca estará em paz. Restauro a lua na mesma medida em que sou o sol. E quem já tem algum aspecto de vinculação do sol com o ascendente, sol trígono ascendente, sol sextil ascendente, sol conjunção ascendente, compreende talvez alguma coisa do que seja ser sol. Porque a gente é tão tosco que para compreender precisa fazer aspecto com ascendente. O nosso saber está muito mais relacionado ao ter do que ao ser.
A gente perdeu as ferramentas que nos colocam em relação de vibração com saberes superiores. A ferramenta fundamental é a fé. Fé não é crença burra, não é crença estúpida. Fé é a disponibilidade de se fidelizar a uma outra qualidade de saber. Fidelizar significa entrar em relação de ressonância com. Permitir a possibilidade, e na medida em que eu percebo, vivenciar o que o universo me permite entrar em relação. Acreditar em algo e vivenciar aquele algo. E observar o que aquele acreditar me conduz enquanto experiência. Isso é experiência prática de fé. Então, me apegar a uma crença é muito mais Lua do que Júpiter. As crenças, os movimentos religiosos que ditam regras e leis, tendem a ser lunares. Júpiter é um planeta extremamente solarizado. Observem que a solarização de Júpiter é superior à da Terra, apesar da distância. A Terra faz uma volta em torno de si em 24 horas. Júpiter é muito maior que a Terra. Sabe quanto tempo ele demora para rodar? E, portanto, enquanto ele roda, ele recebe a afluência da luz solar? 10 horas. Ele é maior que nós e roda mais rápido. E eu estou falando de uma solarização que diz respeito apenas a aspectos astronômicos. Isso é apenas o símbolo de algo muito mais profundo. Muito mais profundo. Mas a gente é tão tosco que a gente só consegue olhar para a astronomia. No filme 2001, o monolito vai para Júpiter. Claro. Claro. Para curar a alma, é fundamental que eu peça perdão pelas minhas faltas, assim como eu perdoo aqueles que nos faltam. Existe um pedido reverente aqui. Olha, eu não quero mais daquilo que me cabe. Eu peço que me seja dado na medida em que eu consigo realizar aquilo que eu recebo. Eu peço para ser sol na medida em que eu realizar a minha lua. Se eu não tratar minha lua, não tem sol. Você vai sair de um lugar lunar e você vai cair num outro lugar lunar. Não é porque o lugar é ruim, é porque você está ruim demais, meu chapa. É uma música do Chico. Mas você está ruim. Está ruim demais. Deixa a morena com a gente. Vamos lá, então. Perdoar é solar. E para compreender isso, tem que ler o banquete. E compreender o que é essa entidade divina chamada Poros. Ele é uma das possibilidades de olhar ao que seja o perdão e o seu exercício. Pedir perdão é lunar. Eu só peço o que eu não tenho. Se eu sou pleno, eu posso dar. Eu não estou pleno, eu preciso pedir. Ninguém está falando aqui que Sol é superior à Lua. Tudo isso é imprescindível. Vejam João Batista, no batismo de Jesus, foi imprescindível para que o mistério se manifestasse. Sem Moisés, sem João Batista, o negócio fica feio. Mas ficar no Moisés e no João Batista e não compreender o que aconteceu no batismo, aí o negócio fica mais feio ainda. Fica um hálito, cara. Hálito cetônico, diabético, ou seja, com o diabo mesmo. Diabetes não tem nada a ver com o diabo, por favor. Não são duas betes? Pelo menos na ciência convencional. Isso. Pedir perdão é lunar e, portanto, está vinculado a esse outro personagem da história que se chama Pênia. Pênia é a carência total. Poros é a abundância total.
osteopenia, pancitopenia, trombocitopenia, leucocitopenia, plaquetopenia. Minha nossa, quanto nome. Tudo penia é pessoa que não tem. É do pedido de perdão que nasce um ser imprescindível para que a alma seja curada, Oswaldo, por incrível que pareça. É do pedido de perdão, porque pênia procura poros. Precisa haver interesse. Eu confesso que eu escondi isso de vocês. Se vocês são pênia e não tem interesse, não vai acontecer nada com vocês. Vão viver na penúria. Exatamente. Vão ser desgraçados. Então é do pedido de perdão e, portanto, da minha percepção da penúria em que me encontro, do estado em que minha lua se encontra. Puta, eu nasci com uma lua sem aspecto. Você tem que se dar conta que o negócio está... Você está na UTI. Você não, tua alma. Tua alma está na UTI. Você tem que se dar conta, você tem que ser reverente, você tem que baixar a bola. Nasceu com lua sem aspecto em Leão. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Pelo amor de Deus. Então você tem que se dar conta e procurar. Se você não procurar, não vai cair do céu para você. É do pedido de perdão que nasce Eros. Eros é uma força poderosíssima que o humano, no geral, horizontalizou. Virou cupido. Ou a gente leva Eros ao seu estado de mensageiro entre aquilo que há em cima e o que está embaixo, e, portanto, parceiro de Mercúrio, ou a gente vai ser refém de Marte. Então, se os meus aspectos de Marte com ascendente são muito superiores aos aspectos de Mercúrio, provavelmente você vai ser refém de Marte e dos seres que colonizam o seu sangue, porque Marte está vinculado, do ponto de vista esotérico, com S, ao ferro do sangue. E tudo o que a gente faz é pela fixação do oxigênio na hemoglobina do sangue, graças à presença do ferro. Então, se eu faço tudo em função de uma colonização num tema natal que tem um aspecto ruim em relação a Marte, ou onde Marte é muito favorecido em relação a Mercúrio, eu preciso me dar conta das forças com as quais eu estou cooperando. E buscar a todo custo construir essa relação com o princípio mercurial. Vivificar a mente. Transformar a Lua em Mercúrio. Pelo amor de Deus. A Lua está vinculada a um metal que é chamado prata. E que no inglês se chama silver. Mercúrio está vinculado a um metal que se chama mercúrio. E que em inglês outro nome para ele é quicksilver. Ele anda, ele não está cristalizado como a prata, mas senão ele me liberta, ele vitaliza a Lua. Ele coloca a minha mente fora do estado de cristalização em direção a um estado de movimento. Injetar movimento na Lua é criar relações entre Lua e Mercúrio, ascendente Mercúrio. Criar aspectos com Mercúrio. Para que o meu discernimento não seja cristalizado, mas consiga pensar a partir de paradoxos, consiga pensar a partir de processos de fidelização e, portanto, de fé. Precisamos vivificar o pensar, senão a gente vai continuar sendo refém de palestrantes loucos que vêm aqui e falam o que eles querem. Está falando de mim também. Vocês não podem ficar na nossa mão assim, vocês estão perdidos se vocês continuarem assim. Vocês têm que perceber isso por si próprios. A melhor chance de nascer com uma boa lua guarda relação direta com a capacidade de perdoar. Pelo amor de Deus. Olha isso. Olha isso. Olha essa frase. A chance de nascer com uma boa lua guarda relação com a capacidade de perdoar.
Nossa, o que perdoar tem a ver com a lua? A lua é dura, cristalizada. Diz que as pessoas que não têm jeito e que se cristalizaram tanto na sua potencialidade de perdão, ficaram aprisionadas na lua, se infantilizaram, se perderam. Quem tem a lua em Escorpião, portanto, em queda, tem que tomar cuidado, porque está com dívida no banco do perdão. Olha que bela dica. É uma lua na ratoeira. A lua em Escorpião está na ratoeira. Deixa essa pessoa bobear e veja só o que acontece. Principalmente em termos de estômago, reto e intestino grosso. Perdoar regenera a lua. Na medida que substituo meu rigor por misericórdia, sou perdoado. Eu não preciso pedir, eu preciso fazer. Bom, em último caso, o negócio deu muito errado, peça, né? A gente vai receber mesmo assim. Ó que moleza. Até isso foi nos permitido. Que a gente peça e que a gente vai receber. Sou perdoado quando perdoo. Isso é solarizar a lua. Isso é transformar a prata, silver, a partir do quicksilver, em ouro. Solarizar a lua, curar a alma, criar o vínculo entre lua, sol, mercúrio, ascendente, da forma mais consciente possível. E observar no meu tema, quanto mais isso estiver deformado, e compreender que é essa deformidade que se relaciona à deformidade que eu estou vivendo na vida presente. Bom, a relação entre ascendente, sol e lua é tão importante que ganha o nome de roda da fortuna. Exatamente. Quando eu equilibro lua, sol e ascendente, surge o pote de ouro no fim do arco-íris, a roda da fortuna. Ou seja, quando eu faço a lição de casa elementar, a sorte me é concedida. Aonde eu desejo? Não. Onde eu preciso. Aonde eu escolhi há muito tempo e esqueci. Porque quando eu vim, tomei água demais do rio Letes, porque sou pangaré. Pangaré com sede. Com sede. Quem não entendeu, é só ler as últimas 20 páginas da República do Platão. Lá está a história de quem bebe água do Letes. Letes. Fica letárgico. Letárgico, isso. Fica leto. Fica leso. Deixo de ser refém da separatividade quando eu solarizo e passo a viver na unidade. A lua tem luz e sombra, tem parte escura e parte clara. O sol é só luz. A sombra surge apenas quando me aproprio da luz. Se eu permaneço na luz, é diferente de eu ter luz, me apropriar da luz. Quando eu me aproprio da luz, eu sou fósforo. Em grego, em latim, Lúcifer. O portador da luz. Quando eu sou lucífero, eu estou me apropriando daquilo que eu deveria simplesmente estar em comunhão. Eu quero aparecer. E esse é o problema de Leão, porque a chance que ele tem de confundir-se com essa luz e acreditar-se ela, é o princípio lucífero que habita todo aquele que tem leão forte. Então ele deixa de sacrificar-se para querer ser observado, ou seja lá o que for, com aquilo que se associa ao possuir.
Então toda vez que a gente elogia um leonino, está atrapalhando a evolução. Sim, você precisa se desculpar depois. Todo elogio deveria seguir a um pedido de desculpa. Tem ditados que dizem, para destruir grandes homens, elogie-os 3 vezes. Quando você elogia alguém, você faz a pessoa, eventualmente, a cair na tentação de acreditar no que você está falando. Que é bullshit. É restos de comida de búfalo. Bullshit. Que é o que significa. Permito, cavalheiro. Eu também ouvi, não sei se nas seleções do Heidelberg, que é assim, que o príncipe faz as confissões ao seu cavalo, quando está cavalgando, ele não o elogia. Isso. Não o bajula. Isso. Esse cavalo do ditado é a sua própria natureza animal, que se mantém silenciosa aos apelos do seu ego. O cavalo que te carrega é o seu próprio corpo, é o seu próprio ser que você vê no espelho refletido. Até que a gente melhore a nossa relação com esse cavalo a ponto de fato, servi-lo da mesma forma que ele nos serve, silenciosamente, né? Somos reféns dos portadores de luz que estão à nossa volta, aqui nesse instante. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos plenas comunhão uns com os outros. Deixamos de ter fósforos, deixamos de ser lucíferos, passamos a ser cristóforos. Portamos o Cristo no interior do nosso ser. Curar a alma diz respeito a estabelecer a qualidade desse relacionamento com a natureza desse ser, que é solar. Princípio da separatividade, Louis Martin, separam, nos desafia para unir a posteriori. A própria tentação, dificuldade e atrito é a necessidade que a vida tem para nos instruir, ou como ela tem para nos instruir, até que a gente consiga, a partir das nossas próprias forças, unir. Sair de um processo analítico, como a ciência convencional, e portanto diabólico, e alcançar um estado sintético da ciência espiritual, e portanto simbólico. Esse simbólico é o aprendizado dessa gramática que o Zodíaco nos convida. E o livro mais precioso que a gente tem para entrar em relação com esse simbolismo é o nosso próprio tema natal. Porque nos mostra a consciência que nós temos da integração desse sistema de forças cósmico que operam em nós a partir de uma filosofia, de uma mitologia e de uma relação geométrica entre astros. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado.